Professor Aislan é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Bem-vindo aos estúdios. Bom dia, professor. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da Fã FM. Bom dia a toda a equipe que apoia esse movimento, né, das eleições. Bom dia, minha delegada, Daniele, que está agora nos acompanhando na expectativa dessa entrevista. Né? Bom dia a todos que estão acompanhando também pelo YouTube. Né? É um prazer estar aqui com vocês, né, e poder falar um pouco, esclarecer um pouco algumas dúvidas, né, que venham a surgir em relação à eleição. Mas o povo já decidiu, tá, Narciso? O povo já decidiu, no dia 6 de outubro, é 15, a delegada e o professor. Já chegou animado, mano. Da primeira entrevista para essa, já viu que o caba já aprendeu, já pegou o ritmo. Aliás, Daniele Garcia que vai mudar de profissão, né? Diz que depois da campanha vai se tornar dançarina e cantora. Um abraço, Daniele Garcia, obrigado pela audiência. Professor, como é que tem sido essa experiência, né? Você estava pré-candidato a vereador, convidado a vir para vice, e aí encarou este desafio e tem ido acompanhado aí a sua candidatura. Como é que tem sido esse desafio? Qual é a avaliação que você faz até aqui da campanha? Ok. Inicialmente, né, eu estava trabalhando na construção do plano de governo, como eu já tinha explicado anteriormente. Né, era uma parte mais técnica, eu nunca estive envolvido diretamente, né, nessa frente política, eu sempre estive numa parte de bastidor. Né? E a convite da delegada Daniele, começa a construir esse plano de governo em parceria com outras pessoas, outros técnicos, outros especialistas, e ela fez o convite inicialmente para compor, né, primeiro o partido, o MDB, né, que eu não era filiado até então, em abril. Em seguida, me chamou para compor o grupo dos vereadores, que é um grupo muito forte, e eu queria deixar um abraço a todos eles que também estão nos acompanhando nesse momento. Né, é uma chapa muito qualificada, né, de vereadores que nós conseguimos formar esse ano para o MDB. Em um dado momento, né, a delegada Daniele, ela faz o convite para que eu seja vice, né? Ela coloca no radar de opções, né, em relação a ser vice-prefeito. E, obviamente, que após conversar bastante com minha família, porque a gente sabe que é uma mudança muito grande de rotina, ritmo, né? De ritmo e tudo, teve que fazer um ajuste muito grande com minha mãe, minha esposa, minhas filhas, e todos me deram apoio. Né? Não, Aislan, você precisa realmente fazer algo por Aracaju. Né? Você precisa trazer essa sua voz interna agora para o povo e ajudar ainda mais, né? Potencializar além do que você já faz. E, graças a Deus, em virtude desse apoio, me senti extremamente confiante e passei a estudar ainda mais a situação de Aracaju e passei agora a ir para as ruas, em locais que eu não tinha ido até então, para conhecer essa realidade. Isso tem sido, na verdade, extremamente significativo, porque é um outro mundo. A gente tem várias Aracajus dentro da mesma cidade, tá? É gritante, Narciso, você vê a realidade em determinados locais. Eu não imaginava ainda hoje que, quando a gente fala assim, 50% da cidade possui saneamento básico, por exemplo, existe esgoto, né, interligado. Esse 50%, quando você vai olhar os 50% que não tem, a gente não está falando de um simples bueiro aberto ou um esgotozinho mínimo a céu aberto. A gente vê ruas intransitáveis, crianças brincando realmente na lama e no esgoto, né, em meio a fezes e tal. Isso é absurdo. Ainda hoje, né, em 2024, a gente tem uma situação como essa em nossa cidade. Professor, o senhor já... nessa transição de bastidores para digamos assim, para a vitrine, já experimentou em algum momento ser contraditado ou algum tipo de questionamento que lhe incomodou ou algum tipo de intervenção ou crítica que foi feita que não esperava isso? Teve alguma situação já dessa? Olha, Narciso, é interessante essa pergunta porque no primeiro momento, que foi o dia da convenção, né, eu não me recordo se eu cheguei a contar essa história na outra entrevista, mas no dia da intervenção, aconteceu um fato que me marcou bastante, né? Óbvio, preconceito racial existe, a gente não tem como esconder, né? A questão do negro, do público LGBT e etc., já está muito mais que batida na sociedade. E no dia da convenção, pasme, a gente manteve aquele sigilo, e de repente sai uma publicação, não sei de qual foi a emissora, acredito que foi da FAM, né, que foi a exclusiva, né, do lançamento da candidatura a vice, né, prefeito. A primeira mensagem, o primeiro comentário que apareceu foi o seguinte: o que é que um preto como esse está fazendo no meio desses brancos? Aquele momento eu estava extremamente ansioso para saber... Esse comentário foi onde? Na rede social? Foi na rede social. E eu eu estava muito ansioso, né? Eu estava na expectativa de saber como seria a recepção, né, do nome professor Aislan enquanto vice-prefeito.
E vir um comentário como aquele me derrubou totalmente no dia da convenção. E eu agradeço publicamente, inclusive, ao meu amigo, grande amigo, irmão Gustavo, que estava na convenção nesse momento, que percebeu aquela cena, me abraçou e disse, cara, lembre, você tem uma história linda, você é um cara que se dedicou a vida inteira, já construiu muita coisa, né? Aproveitou muito bem as oportunidades que lhe foram dadas, então isso é o mínimo para você, né? Você é muito mais que isso. E aquilo me deu força para poder continuar. E hoje, óbvio, a gente recebe críticas em relação principalmente ao fato de eu ter chegado agora no cenário, você é muito verde, o que é que você vai fazer aí? Como se o mundo fosse restrito apenas ao que se fala, né? A falar bonitinho, a contar mentiras acreditando que está falando a verdade. Na verdade, não, a gente precisa ter uma gestão mais técnica também. A gente precisa olhar com mais até humanidade à população, né? Não adianta a gente estar fazendo aqui propostas mirabolantes, como a gente tem ouvido aí de outros candidatos, sem analisar a real necessidade da população, sem dialogar com a população, tá? Então, acho que esse é um dos grandes diferenciais, né, e de aprendizado que eu trago nessa trajetória, né, em relação a críticas, em relação à construção, em relação à resolução. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o professor Aislan, que é candidato a vice na chapa de Daniele Garcia. Alto Padrão, empresa especializada em fachadas de vidro e esquadrias de alumínio de alta performance, associada à BNT e Associação Nacional de Fabricantes de Esquadria de Alumínio, o que garante aos seus clientes produtos seguros e de altíssima qualidade. A Alto Padrão utiliza as mais modernas técnicas de fabricação e as melhores matérias-primas na construção dos seus produtos. Leve Alto Padrão para a sua obra e fique tranquilo. Alto Padrão, o nome já diz tudo. Telefone de contato 999-860986. 999-860986. Um abraço, Ricardo e toda a família Alto Padrão. A Urbani vai fazer um lançamento incrível na Barra dos Coqueiros. Já posso adiantar que é algo nunca visto em Sergipe, com a vista de tirar o fôlego. Saiba em primeira mão pelo WhatsApp 99803-5556. 99803-5556. Imagine-se tomando café na varanda, com uma vista para o charmoso Central Garden, a maior e mais nova área planejada da construtora Celi. Essa é a vida no Arbo Residência, com ambientes integrados e suítes em todos os apartamentos. Você escolhe entre aconchegantes plantas de 2 ou 3 quartos. Como primeiro projeto vertical da região, o Arbo já apresenta alta valorização em apenas 3 meses de lançamento. É mais que um lar, é um investimento inteligente no seu futuro. Arbo Residência, onde a natureza e a vida urbana se encontram. Pegando esse gancho que o senhor falou sobre o racismo, você acompanhou o debate que nós realizamos e teve um momento lá que o candidato novo, Zé Roberto, disse que racismo em Aracaju não existe. Você que já viveu experiências como essa, qual é a sua opinião sobre essa declaração? Olha, eu fico preocupado, na verdade, para entender em que mundo esse cidadão vive, né? Porque talvez ele não tenha sofrido, né? É porque, Narciso, sendo bastante honesto, né? As pessoas, às vezes, elas não conseguem ter empatia, né? Elas não conseguem se colocar no lugar do outro. Elas precisam viver, de fato, aquilo para poder entender que existe, tá? De fato, o racismo existe. Tá aí, né? O preconceito existe. Agora, tem pessoas que têm um pouco mais de oportunidade ou um pouco mais de segurança ou teve uma orientação mais adequada para entender como lidar com aquela situação. Como reagir, né? Como reagir, exato. Eu já passei por N situações ao longo da vida, inclusive até relatei recentemente uma situação como essa. Eu estava na fila de um restaurante, né, isso faz um certo tempo, eu estava na universidade ainda, e chegou uma senhora, né, de cor branca, pele mais clara, digamos assim, e ela disse bem assim: eu me recuso a pesar a minha comida na mesma balança que esse nego aí. Naquele momento, qual foi a minha reação? Gritar, dizer que não. Não, de jeito nenhum. Ela não quer, então ela arranja outra balança em outro restaurante, porque naquele restaurante era o que eu ia comer, então não precisava, sabe? Mas eu estava preparado para aquilo, né? Alguns amigos que estavam comigo da universidade sabem assim: absurdo, vamos denunciar, vamos chamar a polícia. Talvez fosse necessário chamar a polícia, denunciar, né? Eu acredito que esse é o caminho prudente. Naquele momento a minha reação foi neutra, foi de, não, tudo bem, deixa ela falando aí, tá tudo certo. Mas infelizmente a gente não tem esse preparo e essa oportunidade para todos. Hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa negra, né? Meu pai é negro, minha mãe é negra, meus avós eles são negros, né? Então é uma família de origem negra. Mas todos, acredito, na minha opinião, todos tiveram alguma oportunidade, né? E abraçaram essa oportunidade, né? Não sei se vocês já chegaram a ver minha
minha árvore genealógica, mas, por exemplo, meu avô, por parte de pai, ele é João Ferreira, um rezador famoso de Aracaju, né, que faleceu em 2004. Meu avô, ele não tinha grandes posses. Meu avô era uma pessoa simples, era humilde negro e se reconhecia enquanto negro. Minha avó era uma dona de casa, a esposa dele. Né? Por parte de mãe, nós temos o meu avô, que é José Domingos, era alfaiate do Corpo de Bombeiros, né? E minha avó, que era feirante, Leda. Né? Meu avô negro, minha avó, digamos assim, mais branquinha. Não chega a ser branca, mas e ela não se identificava enquanto branca, tá? Ela se identificava enquanto negra. Meus pais negros. Um motorista, no caso, e a minha mãe, professora da rede municipal e da rede estadual, agora aposentada. Todos eles aproveitaram as oportunidades. E aí eu tive a oportunidade de, com muito esforço de minha mãe, não desmerecendo, gente, a rede pública da educação, a gente precisa valorizar a rede pública. Minha mãe era professora da rede pública e eu sou professor da rede pública. E a gente dá o máximo, né, pelas nossas crianças. Mas naquele momento, minha mãe disse, olha, a rede privada talvez ofereça um leque de oportunidades ou de opções maior para o meu filho. E aí pagou a duras penas e a gente ia, pegava o ônibusinho na Desembargador Mainá, que eu morava no Siqueira, descia no Cirurgia para ter aula todos os dias. Então, me deu essa condição, me deu essa oportunidade. E eu aproveitei. Né? Em seguida, fui desenvolvendo, tanto na área de esportes, como na área da educação, na área de ensino e etc., até chegar à faculdade, onde eu passo a estudar mais, e aí eu tenho vários colegas nossos que estão assistindo, e podem corroborar isso nas redes sociais, no YouTube, né? Que a Aislan era um cara que ele não estava dedicado a festas, ele estava dedicado a estudar. Né? Tanto é que logo em seguida à minha graduação, eu começo a passar em praticamente todos os concursos públicos em que eu fazia. Era só dizer qual era a área. Inclusive até fora da minha área eu fazia concurso e acabava passando também. Né? A partir daí fui para especializações, fui para mestrado, agora já estou no doutorado. Então, eu fui aproveitando as oportunidades. É isso que a gente precisa colocar, Narciso, e está dentro do nosso projeto de trabalho. Eu vou dizer assim, da nossa missão enquanto gestor, é trabalhar essa conscientização de que nós precisamos fazer com que as famílias e os jovens entendam que precisamos deixar de ser dependentes de algum tipo de auxílio e passar a ser nosso próprio gestor, nosso próprio provedor, digamos assim, das nossas coisas. Então, aproveitar as oportunidades que são dadas. Essa é uma das nossas grandes missões. Pessoal, internamente, dentro da campanha, como é que vocês já discutiram a questão da licitação do transporte público? A gente já viu que no horário eleitoral, Daniele critica e reclama do fato desta licitação estar sob suspeição. Quais seriam as medidas que Daniele, eleita prefeita, tomaria ao lado de Aislan com relação a essa licitação que está tramitando? Perfeito, excelente pergunta, Narciso. A questão do transporte público, vou começar pela licitação, porque se eu falar sobre o transporte público, a gente começa a chorar aqui e o telespectador começa a chorar também em casa, porque a situação é crítica. Esperamos aí cerca de 12 anos para poder sair uma licitação, e aí sai aos 48 do segundo tempo uma licitação extremamente atropelada, que a gente nem consegue entender muito bem o que está acontecendo por falta de transparência, que é um outro grande problema, né? E está sob suspeição, quando ela fala que está sob suspeição, é porque foi questionada, né, por vários órgãos fiscalizadores. O que a gente pretende fazer em relação a essa licitação, porque vai ser feita dentro da gestão atual, a gente não vai ter, eles não vão esperar para a próxima gestão, e eu acho que talvez não deva esperar realmente para a próxima gestão, é analisar não só essa licitação, mas todas as contas da prefeitura e contratos, analisar, né, verificar. Nós temos e aí eu falo isso com bastante tranquilidade, nós temos uma candidata a prefeita, que é a delegada Daniela, que ela tem uma experiência enorme nessa parte de apuração, né? Quando ela teve na Deltap, em relação a essas licitações, a esses contratos, a desvios, inclusive, de recurso, né? Então, com certeza, ela utilizará dessas habilidades e competências que ela já possui, né? Obviamente, sempre compartilhando comigo, como ela tem feito, as informações, para que a gente veja qual é a melhor forma de resolver e entregar um resultado positivo para a população em relação ao transporte público, né? Então, esse é o nosso papel. Estamos entrevistando o professor Aislan, candidato a vice na chapa de Daniele Garcia. O senhor, como professor, rede pública municipal, como é que está a discussão dentro da campanha de vocês com relação ao piso dos professores? Nós temos propostas das mais diversas aí entre as candidaturas. A de vocês, qual é? Pronto, boa pergunta também, e aí eu gostaria de mandar um abraço para todos os meus amigos professores da rede municipal. Nós tivemos uma reunião com o Sindipema, né, com o Sindicato dos Professores, e eu participo
não tão ativamente das assembleias de mobilização, mas eu participo das assembleias, né, no intuito de tentar entender, né, melhor, porque fica aquela questão, a gente está na sala de aula um pouco afastado da gestão, porque a gestão obviamente não se comunica com o professor diretamente e nem indiretamente também, isso é um fato. E aí a gente fica aguardando do sindicato o que é que está acontecendo, né, essas informações, e o sindicato tem nos atualizado enquanto professor, quanto à situação. Bom, hoje o que nós precisamos pensar é que o piso ele não é respeitado pela Prefeitura Municipal de Aracaju. Veja, quando a gente fala em piso, na lei do piso a gente fala sobre o vencimento, sobre a remuneração, sobre aquilo que é incorporado para a sua aposentadoria. No caso da Prefeitura, ela paga hoje, por exemplo, o piso é R$ 4.500, ela paga R$ 2.000, por exemplo, do salário, mais paga R$ 2.500 de uma gratificação. Esse é o grande problema hoje, né? Porque quando você se aposenta, você não incorpora essa gratificação para a aposentadoria. Então, isso é extremamente gritante, né? Extremamente desleal com a categoria dos professores. Imagine, o professor dedicar 30 anos de uma carreira, né, recebendo um certo valor, e quando ele se aposenta, ele passa a receber quase metade do valor que ele estava recebendo. Isso é um absurdo, né? Uma falta de respeito, inclusive, da gestão com a categoria dos professores. Então, é nosso compromisso, e a gente já dialogou com o sindicato em relação a isso, né, de que a gente quer chegar na lei do piso, quer pagar o piso dos professores o quanto antes, porque a lei se cumpre, né? Então a gente pode discutir a lei, mas a gente tem que cumprir enquanto ela está vigente. Então cumpre-se a lei, pagando o piso de forma correta, efetiva para os professores. Esse é um dos nossos compromissos. Você é da rede municipal? Sim, sou professor há 16 anos. Qual é a sua avaliação da rede municipal? A gestão atual comemora avanços, comemora escolas com itens tecnológicos, etc, etc. Você reconhece avanços? Acha que efetivamente eles existem? Não acha? Qual o quadro que você dá da rede municipal como membro? Sim, enquanto membro da rede municipal não poderia ser injusto, né? Nós tivemos investimentos e ações na rede municipal, isso é fato, isso é inegável. Construiu escolas em bairros que eram necessários ter escolas, construiu, isso é fato. Agora, existe uma coisa que a gente chama na educação, e a experiência de outros municípios, né, como Sobral e etc., que é a participação, na verdade, dos professores nos processos decisórios, nos processos de formação pedagógica do aluno. O que é que acontece hoje na prática? Constrói-se um prédio, né, uma casa, digamos assim, adaptada, por assim se dizer, sem levar em consideração as características inerentes à parte pedagógica, a parte de formação dessa criança, tá? Então, construir escola não é levantar uma casa, fechar de paredes, botar janelas e tá tudo certo. Outra coisa que é interessante é por que a gente tem ainda hoje uma disparidade absurda entre escolas de extremos na cidade, né? Por que eu faço uma escola bonequinha em um bairro tal e não faço manutenção, por exemplo, numa escola que está em outro local para poder melhorar a condição de trabalho dos professores, dos funcionários que ali estão, né? E dos próprios alunos em termos de educação. Gente, eu queria dizer para vocês que a prefeitura tem feito uma propaganda muito grande em relação à tecnologia, né? Estamos colocando lousas interativas, nas escolas. Estamos colocando notebooks para os alunos nas escolas. O fato de ter a ferramenta tecnológica, e isso eu falei recentemente em uma entrevista, isso não é ruim, né? O ruim é a forma como está sendo colocado. Porque, vamos pensar aqui, eu pego um notebook, que é um notebook relativamente bom, né, de qualidade, e chego e entrego para uma criança que não sabe mal ligar a televisão, né, de sua casa. Imagine manusear o notebook. Ele não sabe para que é que ele vai usar aquele notebook. E aí, o professor ainda chega em casa e é orientado na escola, né, a dizer, olha, quando chegar em casa, você vai acessar o Google, você vai fazer uma pesquisa aqui, você vai usar isso, vai usar aquilo. O menino não tem internet em casa, né? E aí, você faz como? Não, mas aí o professor traz e usa na escola. Será que só o fato de ter um notebook na escola é significativo? O professor participou daquele planejamento? A verdade, gente, é muito clara. O professor não participou desse planejamento. Eu digo enquanto professor da rede municipal. Nós nunca somos chamados para absolutamente nada. E algo mais grave ainda, que eu posso trazer pela educação. O planejamento vem de cima para baixo. De cima para baixo. É uma imposição. E isso me assusta. Por que, Narciso, me assusta? Porque isso é dinheiro público. Isso é dinheiro público, né? Eu fazer uma parceria e comprar, por exemplo, sei lá, 100 mil notebooks para distribuir na rede. Sim, beleza. Finalidade. Saiu de onde? Como é que está sendo esse contrato? Isso tudo a gente precisa analisar com muita cautela para os próximos anos. E olha, eu quero deixar bem claro. Nas conversas que nós temos tido com a delegada Daniele,
nós não somos contra a tecnologia. O que a gente está trabalhando é que os professores participem do processo de estruturação dessas escolas. Climatização é um problema, já está batido por todo mundo, a gente não precisa... saiu na propaganda, todas as escolas estão climatizadas. Poxa, eu convido quem quiser, inclusive me chame para a gente ir nas escolas juntos, para a gente ver o que é que está sendo de climatização. É o quê? É porque abriu uma janela maior, que antes era aquele escorogó que a gente chama, né? E agora é uma janela, e aí melhorou? Não melhorou. As salas, elas pegam sol durante, principalmente no período da tarde, né? Isso torna o ambiente salubre. Temos alunos passando mal nas escolas. E a gente sabe que isso também está relacionado com outra coisa, Narciso, com a questão da alimentação. Os nossos alunos na rede pública, infelizmente, eles não têm uma nutrição adequada, né? Não têm uma nutrição adequada. E vão para a escola, às vezes, com fome, né? E quando chega na escola, isso contribui para que eles passem mal e isso baixa muito o aprendizado desses alunos. Então, são N problemas que a gente pode estar relatando aqui sobre a educação. A gente ia passar aqui, eu gostaria de falar um programa inteiro só sobre a educação aqui, que a gente ia ter coisa para desenterrar, Narciso, que você não faz ideia. Tá fácil, tá Banese Card, tá fácil, tá MovePay. Mude sua vida financeira com o Banese Card e a MovePay. Mais controle nas suas compras e pagamentos rápidos e seguros. Acesse e saiba mais em movepay.com.br e banesecard.com.br. Pensando em comprar um lote ou construir sua casa na Barra dos Coqueiros? O próximo lançamento da Urbana Incorporadora tem uma vista incrível. Acesse meurbane.com.br e saiba mais. Magna Santana, sua pergunta para o professor Aislan. 7h47, Magna. 7h47, Narciso. Bom dia, professor Aislan. Bom, meu questionamento, a gente sempre faz o mesmo em relação aos vices, né? O papel deles, e a gente tem observado que ultimamente os vices estão mais ativos, pelo menos na campanha. A gente tem observado nas entrevistas. E eu questiono, professor, que alguns dizem que ele foi, assim, sacado de última hora, porque não estava assim, na expectativa de um outro vice. E aí você veio e encaixou, como alguns dizem, ele encaixou até como uma luva nessa chapa. Você se sente assim, que de repente, até que encaixou, foi meio que veio para socorrer e acabou dando certo? Essa é apenas uma questão de opinião. Queria te ouvir sobre isso e como é que você está se sentindo mesmo incorporado a essa chapa. E numa possível eleição dessa chapa, você tem experiência na segurança, por policial civil, como professor você tem se destacado, acaba se destacando mais. Como é que você define? Você acha que seria o projeto de educação? É a escola de tempo integral? É o que vocês defenderiam? As creches, que hoje nós temos muitas mães com uma fila para colocar os seus filhos, qual exatamente o projeto específico com prazo para execução? Porque promessas a gente tem acompanhado inúmeras, que a partir do dia 1º de janeiro parece que o mundo e Aracaju vai ficar cor-de-rosa, e a gente sabe que não é. Quais os prazos para execução de determinados projetos, e um deles seria esse em relação à educação? Eu não sei se me fiz clara no meu questionamento. Muito bem, fica à vontade. Ok, Magna. Obrigado pelas perguntas, né? Foram várias perguntas, na verdade, uma só, né, Narciso? Ela foi entrando aí, né? Começou pelo vice, foi para educação, mas a gente vai chegar lá. Se eu esquecer a característica de alguma, dela. Eu gostei. Eu gosto dela por causa disso, porque ela vai, né? Se eu esquecer de responder alguma pergunta, por gentileza, vocês me retornem. Eu quero deixar tudo claro com quem está nos ouvindo e com a Magna Santana, que ela tem um prestígio muito grande comigo, ela sabe disso. Bom, Magna, em relação ao vice, né, a gente já conversou sobre isso também no debate da FAN, né, sobre a questão do vice decorativo ou não. Alguns vices já estiveram por aqui recentemente, nessa cobertura maravilhosa que a FAN está fazendo das eleições, e falaram que o papel do vice constitucional é o de estar na espera e que deve ser acionado pelo prefeito ou pela prefeita. Bom, olha, veja, eu entendo que a gestão hoje, ela não pode ser uma gestão engessada, né? Ela não pode ser aquela gestão de bonecos, onde eu tenho um imperador, né, lá, que é o do prefeito, onde ele determina, onde ele faz, ele desfaz, sem consultar ninguém. Não. Né? O papel do vice hoje, ele vai para além do que está previsto no texto constitucional.
é um papel de um aliado, no sentido de que debate ideias, de que discute, de que discorda em alguns momentos, como nós temos discordado, inclusive, e isso foi muito bom para que a gente amadurecesse o nosso plano, né, até então. E também de ser o articulador, porque, veja, o prefeito ele não vai conseguir, né, atender sozinho a toda a população, a todas as pastas, a todos os entes relacionados à gestão pública, né, incluindo a nossa Câmara de Vereadores, inclusive, né? A Câmara de Vereadores ela tem um papel fundamental na gestão de uma prefeitura, né, no sucesso da gestão de uma prefeitura. Será que o prefeito vai conseguir estar toda hora na Câmara de Vereadores? De repente não, talvez o vice faça esse papel de articulador, né, entre a gestão e do executivo e o legislativo, né? Isso é um ponto importante. Em relação à questão da educação, né, promessas, né? O pessoal faz muita promessa. O que nós pensamos, e nós não gostamos de usar o termo promessas, Magna, é o termo compromisso, né? O que a gente se compromete é que a gente vai estar avaliando, analisando, sempre com o pé no chão, trabalhando com o orçamento, né, da prefeitura, em como fazer. Veja, quando a gente fala em creche, tem muitas pessoas que estão fora da creche, muitas mães, né, que não têm aonde deixar os seus filhos, né? E não é apenas deixar os filhos. Diga-se de passagem, eu, enquanto professor, não posso cometer esses deslizes que estão cometendo aí nas entrevistas, né? O fato de você não ter creche, eu não posso simplesmente linkar e dizer que, olha, é porque a mãe não tem onde deixar o filho. Não. A mãe não tem onde deixar o filho para que ele seja, de fato, atendido, né? Seja, de fato, educado, desenvolva suas habilidades e competências para aquela fase, né? Isso é importante, porque não é apenas deixar a criança em um determinado local, não é entender que a creche é um depósito de crianças para a mãe poder trabalhar, certo? Esse não é o nosso propósito. E óbvio que isso impacta diretamente na questão das mães. Estaria mentindo aqui para vocês se a gente dissesse que iria construir uma creche, por exemplo, vou construir uma creche agora, quando entrou o dia 1º de janeiro, em março, eu vou construir uma creche no Santa Maria, uma creche no Bairro América, uma creche... Não tem como. Né? Não tem como, a gente sabe que existe um processo licitatório, existe uma análise de viabilidade, existe uma análise do orçamento, e lembre-se que a gente trabalha com o orçamento que foi aprovado no ano anterior, né? Então a gente vai pegar a prefeitura, né, com um orçamento que a gente não aprovou, que a gente não estudou esse orçamento, né, digamos assim, para nortear as ações, até porque a gente pode tocar em outro assunto já paralelo a isso, Magna, que é a questão do orçamento participativo, né? Vocês pretendem implantar? Sim, nós pretendemos implantar o orçamento participativo. Um marco da nossa gestão, inclusive, é essa gestão com o povo de Aracaju, né? Quando a gente tem o projeto das subprefeituras, que a Daniela já colocou em outros momentos aqui, quando a gente tem a reativação de conselhos e participação, por exemplo, de servidores públicos, como servidores da Prefeitura Municipal dentro de conselhos estratégicos do município, sindicatos dentro desses papéis estratégicos, a gente começa a conversar mais rápido, mais fácil com essa população. Esse é o nosso principal marco, né, de gestão. Acho que a gente não consegue fazer gestão sem ouvir o povo de Aracaju, tá? Ela perguntou também, Magna, em relação à questão das escolas. Qual é o modelo de educação que vocês propõem? É escola de tempo integral? Que seria, qual a diferença que seria? Perfeito. Escola de tempo integral, ela é importante, é interessante, até porque a gente resolve também 2 problemas. A gente tem a escola, o ensino regular, no turno regular, e a gente pode incluir ações, atividades, né, de cunho pedagógico também no contraturno, né? A gente tem, obviamente, uma defasagem de aprendizado na Prefeitura de Aracaju absurda, enorme, por ser uma capital, né, por ser uma cidade que preza pelo desenvolvimento. É importante que a gente traga esses alunos e ofereça para eles um reforço escolar, né, um reforço de aprendizagem, para que eles consigam, de fato, né, acompanhar e enxergar bem ao ensino médio e de lá galgar algo maior para eles, né? Não quero fazer faculdade, eu quero fazer um ensino técnico. Beleza, ele vai para ter uma formação técnica. Eu não quero, de repente, ir para o ensino técnico, eu prefiro empreender. Aonde é que um aluno de escola pública municipal hoje, né, ele recebe essas orientações, por exemplo, no contraturno, sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, desculpem, né? Nós temos aqui a questão do empreendedorismo criativo, né? Recentemente discutido em algumas reuniões, que pode movimentar a economia, movimentar a educação, movimentar a arte, movimentar a cultura, movimentar a música. E onde é que esse pessoal está?
Por que é que a prefeitura ela não consegue aproximar essa cadeia produtiva para dentro da escola e dar oportunidades? Aquilo que a gente estava falando no início, Narciso, oportunidades. Né? A gente precisa oferecer oportunidades e precisa conscientizar as nossas crianças de que precisam aproveitar essas oportunidades. E qual é o melhor lugar para isso, se não a escola, Narciso? Me diga. Né? Todos nós precisamos passar pela escola em algum momento. Seja na creche, seja na alfabetização, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. Em algum momento a gente vai ter que passar por lá. E a escola, então, pode ser esse local de trazer a saúde para dentro da escola. Cadê o PSE? Cadê o Programa Saúde na Escola? O que foi que aconteceu com o PSE, que era tão interessante? Não sei se vocês se recordam, né? Não sei se é da minha época, não sei como é que vocês estão. A escovação, né, previne bastante a questão das cáries e de outras doenças de origem bucal. Hoje a gente já sabe que a saúde bucal está relacionada intimamente, aí eu fico muito confortável em falar sobre isso, com o sistema cardiovascular. Imagine, eu deixar de escovar os dentes, deixar de usar fio dental, né, eu posso estar gerando um indivíduo hipertenso lá no futuro. Né, um indivíduo diabético lá no futuro. Então, veja, é multidisciplinar, é transdisciplinar. Né, todos esses assuntos. E eu fico muito confortável em falar sobre isso, porque como eu transitei em vários locais, eu consigo ter essa visualização. E aí eu queria fazer só um parêntese, se vocês me permitem, que a prefeitura precisa entender e respeitar que a Universidade, por exemplo, Federal de Sergipe, ela tem cursos e programas de residência multiprofissionais, né, com psicólogos, terapeuta ocupacional, profissional de educação física, nutricionista, as mais diversas áreas de saúde. E onde estão esses profissionais? Que a Prefeitura Municipal de Aracaju, ela não consegue, né, absorver. Absorver em que sentido? Inicialmente, como campo de prática, como campo de trabalho, reforçando as demandas, principalmente na área de saúde e na área de educação, obviamente, também. Né? E depois, no mercado de trabalho, por que é que a gente não está absorvendo essa mão de obra qualificada? Por que é que não existe uma parceria nesse sentido? Tá? Então, são questionamentos, Magna, que eu confesso para você que até hoje eu não entendo, né, o porquê que não são colocados em prática. E essa é a nossa proposta, é de estar dialogando, discutindo, pegar os diversos cenários e aproveitar as oportunidades que nós, enquanto gestores, temos de fazer um Aracaju melhor, né, de cuidar do povo de Aracaju de forma que o povo de Aracaju sinta-se verdadeiramente cuidado, que ele tenha uma vida digna, uma vida humana. Para finalizar, ela perguntou o tempo de execução. Todo mundo está fazendo diversas promessas. Em que tempo de execução vocês pensam em colocar em prática pelo menos parte delas? Sim. Dos 4 anos que teriam direito, caso eleitos. Perfeito. Eu seria leviano, Narciso e Magna, em falar em prazos específicos, né? No primeiro ano a gente vai fazer isso, no segundo vai fazer aquilo, até porque a gente não sabe o orçamento, a gente não sabe como vai encontrar a prefeitura em janeiro. Mas o que nós estamos o nosso compromisso, de fato, é fazer com que essas coisas sejam realizadas paulatinamente e de forma, como é que eu posso dizer, estruturalmente viável, né? A gente precisa pensar. Eu quero falar sobre transporte público, por exemplo. Eu preciso primeiro fazer com que o ônibus chegue no horário e ele não quebre todos os dias. Ponto. Então, para que eu faça isso? Fiscalização, eu preciso ter uma real estratégia de trabalho com o ônibus. Depois eu posso pensar em melhorias em relação a isso. Eu posso pensar na interligação desse ônibus com outro sistema, por exemplo, com o pluvial. Eu posso pensar, por exemplo, em colocar o Wi-Fi nos ônibus, em colocar tomadas, por exemplo, com carregadores nos ônibus. Então, assim, é algo a mais. A gente precisa começar primeiro com o básico, resolver os problemas básicos para que a prefeitura rode, a cidade rode, né? E depois a gente pensar no up. Né? No plus. Mas pretendemos fazer, obviamente, o máximo de coisas que está dentro do nosso plano até o terceiro ano de gestão, por aí, para finalizar o quarto com a consciência tranquila de que a gente fez o melhor para Aracaju. Professor, fique à vontade para sua mensagem final aí para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Ponto. Primeiro, agradecer novamente o convite da FAM, parabenizar, inclusive, Narciso, pela prudência, né, pela responsabilidade que a FAM está tendo em acompanhar essas eleições de forma imparcial, de forma a possibilitar que não só os candidatos a prefeito eles possam estar aqui, né, debatendo, passando informações, mas também conhecendo os vices que estão ao lado dos seus prefeitos. Alguns não vão estar ao lado do prefeito, não, a gente já sabe como é que está sendo outras chapas aí. Mas o que eu posso garantir é que na chapa da delegada Daniela e do professor Aislan, essa dupla aqui vai dar o que falar em Aracaju. Porque a delegada ela tem um perfil muito parecido com o meu, na parte de levar a sério aquilo que faz. Levar a sério a coisa pública, levar a sério o dinheiro público, tá?
Agradecer a Magna Santana pelas perguntas oportunas, me colocar à disposição, né, para mais dúvidas. Agradecer a todos que tiraram um tempinho para nos acompanhar também aqui na entrevista e dizer que no dia 6 de outubro, Aracaju já decidiu. É 15. Obrigado, professor Aislan, pela participação, pela presença. Obrigado à assessoria aqui que acompanhou essa entrevista.